posto e você muda de cor. O que você acha? Quer dizer, muda de cor não, já faz na cor. Pode ser assim? Agora, isso pode ser segunda-feira, concorda comigo? Eu te mando até segunda e aí você posta de nós duas lá, as da BNCC. Bom, fala o que você acha, Cris. Eu estou tentando aqui, como você falou, fazer o que a gente fez, né? Mostrar que a gente fez isso daí bem feito. Mas pode ser que eu esteja sendo cautelosa até demais. Fala o que você acha. Se você concordar comigo, beleza, eu te mando até segunda. A minha análise de duas, você faz duas e aí você posta. Tá bom? Beijo, querida. Obrigada pela dica, foi ótimo. Uma mensagem do ensino médio? Não, o que aconteceu? O Xandão tá falando justamente dela, do filho dela. Vê lá, a última mensagem. Não, é verdade. Espelho. Bom dia, professor, tudo bem? Agora sim. Oi, David, tudo jóia? Bom dia. Tudo, senhor. Tudo bem. Deixa eu ver quem mais está aqui. Johan, Caiane, Gabriel, Diego. E aí, como vão vocês nesse sábado quente, porém nublado, né? Oi, Renata, tudo bom? Oi, bom dia, tudo bem? E aí, bom dia. Sábado quente e nublado, gente. Parece, sabe o quê? O sábado de dia, sei lá, 10 de janeiro, assim, né? Janeiro tem esses dias assim, né? Nublado, calor, desgraçado, mesma coisa. O duro é a noite, né? Calor de dia até que vai, mas o calor à noite é dose. Oi, Caiane. Bom, paciência, né? Olha a Bia aí também. Legal, gente. Ó, hoje para ajudar, tem uma britadeira aqui do lado da minha janela. Só isso. Uma britadeira fazendo alguma obra aí que eu não sei o quê. Né? Vocês conseguem escutar pelo meu microfone, não? Essa britadeira? Ou não dá para ouvir? Eu pelo menos não estou escutando nada. Ufa, menos mal. Então fica só para mim. Fica só na minha cabeça, gente, essa barulheira aqui. Ó. Ufa, melhor, né? Ó, o David tá falando que adora esse clima. Legal. É aquela história, gosto não se discute, né? Eu não, eu pelo contrário, eu gosto de frio, David. Para mim, o clima perfeito é assim, quando tá sol, céu azul e frio. Sabe como é que é? Tipo uns 15 graus, mas o céu tá azul e tem sol. E vento ainda assim, de preferência. Clima perfeito. É esse aí, Bia, exatamente esse. Basicamente de Campos do Jordão, né? É o clima perfeito. Né? Mas gosto não se discute. Mas eu acho que tem mais pessoas... Tudo bem? Bom dia. Oi, André. Eu acho que tem mais gente que gosta do calor, né? Que prefere o calor. Olha, a Rúbia aí também entrou, a Letícia, oi Letícia, a Ana, aí já entrou mais gente aqui. Sara, né? Ó, o Tomás, beleza. Então tá bom. Gente, eu vou abrindo aqui então. Ó, a Ana falou que também gosta de 15 graus, tá vendo? Beleza. Mas aqui em casa eu sou voto perdido, só eu gosto do frio. Mas acho que a maioria prefere o calor mesmo, né? Puxa, 34 graus aí, Ana? Caramba. É, impressionante. Bom, gente, é o seguinte, eu já vou abrindo aqui então, quer ver, para vocês compartilharem e verem comigo. Espera que eu abri tanta coisa ao mesmo tempo que agora eu preciso ver onde que está o que eu preciso agora. Peraí. Já sei.
Tá aqui. Então, para a gente finalizar a biotecnologia. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui, pessoal. Biotecnologia, olha ela aqui. Compartilhando com vocês. Beleza, vocês estão vendo aí, né? Joia. Gente, é assim, né? Ah, aliás, eu vou aproveitar. Quer ver? Deixa eu diminuir isso aqui, ó. Lembra que nós, no final da live passada, nós vimos a história da terapia gênica, né? Que eu falei para vocês, gente, é quando usa um vírus levando um gene de interesse, um gene saudável, para células de um organismo adulto já, né? Aí o vírus ele serve como veículo, certo? Para o gene saudável. Olha que barato isso, eu não tinha visto, só depois que eu vi essa animaçãozinha no Planeta Bio, mostrando um experimento que foi feito com macacos, né, submetidos à terapia gênica. Olha só, cientistas da Escola de Medicina da Universidade da Pensilvânia, por meio da terapia gênica, tornaram macacos utilizados como cobaias mais resistentes ao vírus HIV, da AIDS. Injetaram vírus vetores, né, vírus inofensivos, modificados com genes responsáveis pela produção de anticorpos nas células musculares dos macacos. Nessas células, os genes se expressaram e passaram a desencadear a síntese de anticorpos específicos, as imunoglobulinas, né, contra o vírus HIV. Aí, olha que legal. Né? Submeta o macaco à terapia gênica. Olha só. Então, pega o vírus, né, servindo de veículo, insere dentro o gene produtor de anticorpos, o gene que vai produzir anticorpos, né? E aí o vírus é inserido, ó que legal, gente, na musculatura do macaco. Injeção mesmo. E aí as células linfócitos B, né, passam a produzir os anticorpos, ó que legal, tá? Então fica um macaco resistente a AIDS, pelo menos mais resistentes, né? Tem outro experimento interessante aqui de terapia gênica, ó. Camundongos com anemia falciforme, que é aquela anemia em que as hemácias são em forma de foice, né? São curados com terapia gênica. Então, cientistas da Escola Médica de Harvard e do MIT, nos Estados Unidos, conseguiram curar camundongos em laboratório que sofriam de anemia falciforme, a produção de hemácias anormais em forma de foice, né? Beleza, decorrente de genes mutantes. Por meio de vírus vetores modificados, genes funcionais, quer dizer, né, saudáveis, pode chamar assim, foram inseridos em células da medula óssea desses animais. Depois de certo tempo, o organismo desses animais, né, esses camundongos, passaram a produzir hemácias com morfologia normal. Olha que legal aqui, então, o camundonguinho. Ó, cure esse camundongo. Vamos curar ele, então, gente. Olha que barato. Células da medula óssea produzem hemácias em forma de foice. Então, o bichinho tem anemia falciforme. E agora? Ó, células da medula óssea do camundongo foram cultivadas em laboratório, meio de cultura, né? E vírus modificado com gene saudável da hemoglobina, né, e portanto das hemácias, foram inseridos nessas células. Olha lá, porque o vírus consegue injetar, né, o gene na célula e tal. Agora a célula transgênica recebe, ó, é injetada, perdão, na medula óssea do camundongo. E as células da medula óssea agora produzem o quê? Hemácias normais. Olha que legal, tá? Então fica um camundongo curado, né, gente? Então, assim, a terapia gênica, ela é bastante promissora, né? Certo? Ainda totalmente laboratorial, né? Ainda totalmente teste. Mas ela é promissora, já é bastante promissora, né, gente? Tem que evoluir mais, né? Tudo bem? Beleza. Aí a parte que faltava da biotecnologia, antes da gente ir para a genética e não sair mais da genética, é essa daqui, ó, tá? O chamado DNA fingerprint, gente. Isso na minha apresentação, quer ver? Mas aí eu preciso mudar o compartilhamento, né? Espera aí. Na minha apresentação... Ah, tá aqui, né? Deixa eu parar esse compartilhamento por enquanto e te mostrar esse outro, ó. Esse daqui, gente... Será que é esse? Deixa eu ter certeza. New
o share. Fala para mim se vocês estão vendo isso daqui agora. Ó. Vocês estão vendo o slide que fala exames de DNA? Sim. Tá, então tá bom. Esse material, então vocês já têm, né? Exames de DNA, fingerprint DNA. Fala para mim, vocês já conseguiram acessar isso aqui? Eu tinha mandado para o Rubão e tal. Quem lembra? É um monte de coisa de biotecnologia, ó. Sim, tem a 1 e tem a 2, não é? 1 e 2, aquele lá é o OneDrive, né? Aí esse aqui, ó, esse é de apresentações Google. Tem tudo isso, ó. Tem DNA recombinante, tem transgênicos. Quem lembra se já está lá à disposição, gente? Tem a Dolly, tá vendo? Ó? Será que tá? Tá bem? Além do OneNote Biotecnologia 1, Biotecnologia 2. E aí tem os exames de DNA, tá vendo? Ó? Que a gente realiza com a técnica de eletroforese, né? Bom, por via das dúvidas, como eu mexi um pouquinho, eu estou sempre mexendo nesses arquivos e eu vou mudando eles, gente. Eu mexi aqui, estava escrito exame de paternidade, eu já pus exame de DNA. Então, eu vou mandar essa nova versão de novo para o Rubão, por via das dúvidas. Ela é muito parecida, mas um pouquinho já, como se fala, editada, né? Um pouquinho diferente, tá bom? Sendo assim, beleza. Só para mostrar para vocês, né, que você tem isso daí. Vai ter agora essa versão nova. Deixa eu colocar meu cabo aqui antes que acabe, peraí. E agora eu volto para o site, tá? Voltando para o site nessa parte de... Cadê o site aqui? Peraí, perdi ele. Né? Screen... Ué... Acho que é porque ele não está aberto, né? Então, o compartilhamento aqui não reconhece. Deixa eu abrir o site. E aí acho que ele vai reconhecer. Deixa eu ver. Né? Não. Achei. Cadê ele? Engraçado, agora não está aparecendo, gente. Vou ter que compartilhar pela tela. Curioso, né? Peraí. Files. Não. Bom, beleza, vai pela tela mesmo. Compartilhando a tela, ó, tá? Certo, então vocês estão vendo aqui comigo. Ó, o fingerprint. Fingerprint é impressão digital, né? Em inglês. Essa parte toda da biotecnologia, gente, ela usa muito inglês, né? Para várias coisas, certo? Em português seria impressão digital de DNA, né? Então é fingerprint DNA. É uma técnica utilizada, dentre outras utilidades, ó, em testes de paternidade, mas também de maternidade, viu? E na identificação criminal a partir de resíduos biológicos deixados pelos criminosos na cena do crime. Então, como funciona essa técnica, gente? Olha aí, ó, passo a passo do fingerprint. Primeiro, extração do DNA. Então, a gente tira, por exemplo, de células do sangue, né, do indivíduo. Moléculas de DNA podem ser extraídas de amostras biológicas bem conservadas, como vestígios de sangue, né, tipo num local de um crime, sabe? Numa roupa, né? Principalmente, e lógico, os leucócitos do sangue, né? Pois são as únicas células sanguíneas nucleadas. Mas dá para tirar também, pessoal, o DNA do sêmen, né? Das células dos cabelos, da raiz do cabelo, né? E pelos, etc. Tá bom? Então aqui você vê moléculas de DNA extraídas de amostras biológicas. Tudo bem. Então tirou lá o DNA da célula. Em seguida, o que tem que ser feito é uma coisa interessante. Tem que ter a clonagem do DNA, gente. Olha isso. Por quê? Porque a amostra inicial de DNA ela é pequena, né? Ainda mais se a gente pegou assim sangue de uma cena do crime, entendeu? Uma gotinha de sangue, né? Você tem poucas células e, portanto, pouco DNA. Imagina um fio de cabelo numa investigação, né? É muito pouco. Então, você tem que transformar essa molécula de DNA aí que você conseguiu extrair em milhões de cópias para poder ter material para trabalhar, entendeu? Essa clonagem de DNA é feita pela técnica PCR. Olha aqui, é uma sigla em inglês, né? Polymerase Chain Reaction, né? Então, PCR. As moléculas de DNA extraídas da amostra biológica são replicadas enzimaticamente, tá? Pela enzima DNA polimerase, que é aquela mesma enzima, lembra?
que faz realmente a autoduplicação do DNA, né? É a enzima usada para isso, pela célula, e a gente consegue sintetizar essa enzima para usar nesse aparelho de PCR, essa máquina de PCR que os japoneses inventaram, tá? É verdade, foram os japoneses mesmo. E as moléculas de DNA, então, né, são replicadas enzimaticamente, pessoal, mas dentro dessa maquininha, porque aí vai fazendo o processo repetidas vezes, entendeu? Então, interior de uma máquina que regula a atividade das enzimas por meio do controle da temperatura. Então, uma vez que põe essa amostra, quer ver? Vamos seguir aqui o tubinho, ó. Pôs o tubinho com a amostra na máquina, gente, ela submete, né, o DNA, a enzima DNA polimerase, e consegue milhares ou milhões de cópias do mesmo DNA. Tá vendo? Ó? Fala, Castilho, mas como é que vai fazer isso? Né? Como é que duplica o DNA? É fácil, gente. A maquininha, ela dá uma descarga elétrica que separa as duas fitas do DNA, entendeu? Então, inicialmente, acontece uma separação das fitas. E aí as duas fitas de DNA, né, ficam livres, entendeu? Ficam sem a fita complementar. Na substância que é fornecida nessa máquina, tem novos nucleotídeos, né? Tem um monte lá de matéria-prima, de nucleotídeos novos, tendo adenina, citosina, timina, guanina, né? E aí é que a enzima DNA polimerase acelera a ligação desses nucleotídeos que foram fornecidos para a máquina, nesse meio de cultura, né, com a fita de DNA que está exposta agora. Então, fazendo uma nova fita complementar, entendeu? O que foi isso? Foi uma replicação. Com a outra fita também acontece a mesma coisa. A fita original, né, que já existia, vai ganhando novos nucleotídeos por complementaridade, e isso é agilizado, facilitado pela DNA polimerase. Então, faz um processo de replicação. A partir de uma molécula de DNA já tem duas idênticas. Aí faz de novo. Então, essas duas moléculas de DNA são, de novo, o quê? Separadas as fitas delas, né? Novamente, a DNA polimerase faz fitas novas, mas agora vai gerar 4 DNAs, né? Porque tinha 2 DNAs com as fitas separadas. Gera 4. No próximo ciclo, os 4 DNAs geram 8. No outro ciclo, os 8 geram 16, depois 32, depois 64, 128 e assim vai, né? Então, numa PG, você deixa essa máquina funcionando, por exemplo, 24 horas, no dia seguinte você tem milhões de moléculas de DNA, tá? Todas idênticas. Então, por exemplo, isso é muito interessante, o PCR, porque dá para multiplicar o DNA de um suspeito, do qual se encontrou uma gota de sangue, né, na cena do crime. Dá para multiplicar, gente, o DNA de um animal extinto que foi encontrado, por exemplo, um exemplar congelado. Lembra que eu mostrei para vocês um fóssil de mamute? Era um filhote de mamute que foi encontrado congelado na Sibéria, né? Nas geleiras. E então, por exemplo, dá para pegar uma célula desse mamute que ainda tem a DNA, mas é pouco, né, que conseguiu extrair ali DNA que foi salvo da decomposição, e você põe na máquina de PCR e multiplica esse DNA milhões de vezes. Entendeu? É super legal, né? E depois aí você trabalha com esse DNA muito mais fácil, entendeu? Tem cópias e cópias dele, né? Se cair um tubo de ensaio no laboratório, que sempre tem acidente, né? Você tem um pouco ainda do tubo do DNA para usar, né? Ih, quebrei o tubo de DNA do mamute da Sibéria. Ufa, pelo menos tem outros aí no estoque, entendeu? Então é um negócio muito interessante, né? Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tranquilo, né? Beleza. E depois que multiplicou o DNA, faz o quê? Bom, aí a gente vai cortar pedaços do DNA usando enzimas de restrição. Tá vendo que está escrito, lembra? Endonucleases de restrição? É como esse site chama a enzima de restrição. Mas o termo que você vai encontrar muito mais nos vestibulares, no Enem, é enzimas de restrição. Pode ver que todas as questões que eu pedi para vocês fazerem, né, da tarefa de fixação, tarefa de aprofundamento, gente, todas estão como enzimas de restrição. Mas, tudo bem, dá para chamar de endonuclease de restrição, né? Então, as enzimas de restrição são utilizadas para cortar as moléculas de DNA que foram replicadas pelo PCR. Cortar como? Em locais específicos, tá vendo? Aqui você usa uma enzima de restrição e outra enzima de restrição. Então, você corta esse pedacinho do DNA que tem essa sequência de bases, né? Do DNA da amostra, tal, do indivíduo lá.
O corte é efetuado em trechos do DNA conhecidos pela sigla inglesa VNTR, do que, ó, de Variable Number of Tandem Repeats, né? Por que essa sigla, gente? Ela corresponde a um certo número de pares de bases nitrogenadas, A, C, 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 né? Que se repetem, mas de formas variáveis entre as pessoas. Então é engraçado, são os trechos do DNA que a gente apresenta que tem repetições de bases nitrogenadas, sabe? Às vezes vem uma sequência assim de 15 guaninas, G, 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 e depois, por exemplo, 5 citosinas, C, 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 né? Depois 10 timinas, T, 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 T. Então são essas VNTR. É lógico que tendo essas sequências de bases tão repetitivas, esses trechos de DNA, eles não são ativos, eles não são genes ativos, entendeu? Eles fazem parte daquele DNA não codificante que nós trazemos no nosso genoma. O DNA não codificante, antigamente era chamado de DNA lixo, né? É porque nós temos realmente uma grande parcela do nosso DNA, pessoal, que não compõe genes, que não contém genes, né? Melhor dizendo, para características hereditárias, né? E características genéticas. Então, assim, é um DNA que está lá, ele existe, entendeu? Mas ele não tem uma função ativa na nossa genética. Curioso, né? Mas serve para isso, porque quando esses trechos de DNA repetitivos são cortados, né, da molécula principal, você obtém esses fragmentos de DNA VNTR típicos de uma pessoa. Cada pessoa tem esses fragmentos diferente da outra. Por isso que é como se fosse uma impressão digital, né? Ninguém tem, pessoal, esses fragmentos de DNA iguais. Olha que barato. Então é por aí que a gente vai reconhecer a pessoa, entendeu? Então, como é que a gente faz para agora ver esses pedaços? Porque esses pedaços de DNA são tão pequenos que não dá para ver, né? Ninguém vai olhar no microscópio eletrônico para saber que pedaço de DNA a pessoa tem, seria muito trabalhoso. Microscópio eletrônico é sempre uma coisa que envolve semanas de preparação, ninguém tem tempo para isso. Então a gente faz o quê? Pega esses fragmentos, como eles estão multiplicados, né, são muitos milhões de cada tamanho, de cada pedacinho da pessoa, né? A gente passa agora pela máquina, pessoal, de eletroforese em gel, né? Essa eletroforese é essa máquina que eu tenho no meu PowerPoint. Ó, acho que vocês chegaram a ver, né? Quer ver? Olha ela aqui, ó, essa maquininha. Bonitinha, né? Olha que barato. Deixa eu mostrar isso um pouquinho antes de voltar para o site. Então, essa maquininha, ela gera uma descarga elétrica, né? E através disso, ela forma um campo magnético aqui. De tal forma que, numa extremidade, aqui dentro, gente, nessa bacia, né? Nessa cuba de acrílico, você tem uma placa de gelatina. A gente chama de placa de gel. Mas esse gel, ele tem a textura de uma gelatina transparente, tá? Dá um trabalhão de fazer esse negócio aí, porque ele tem que ser muito específico, né? Então, a placa de gel está aqui dentro. E a gente vai colocar, e numa borda, tipo aqui embaixo, ó, a gente cria uma carga com essa maquininha, tipo uma carga negativa aqui, entendeu? E na outra borda superior, uma carga positiva. Então, eu crio uma diferença, né, de cargas aí. E quando eu jogar o DNA aqui, pessoal, essa solução contendo o DNA, né, lembra que ele já está cortado, os pedacinhos já estão separados, eu só não estou vendo. Eu ligo a máquina e aí a carga negativa vai atraindo, né, os pedaços de DNA em direção a ela. Então a gente fala assim, num termo popular, né, em laboratório, sempre falam assim, vamos colocar aí o DNA para correr, né? Já pôs o DNA para correr? Por que esse termo pôr para correr? Porque quando você liga a máquina, os pedacinhos de DNA vão sendo atraídos para a carga negativa, entendeu? E eles vão percorrendo a placa de gel, gente, como se eles estivessem numa corrida. É muito interessante, né? A máquina a gente deixa ela ligada, por exemplo, 1 hora e desliga. Quando eu desligar a máquina, pedaços menores de DNA, com menos bases, portanto menos densos, né, terão ido mais longe na placa de gel, quase chegando na borda oposta, né, lá da carga negativa. E pedaços maiores do DNA, eles são mais densos, portanto eles vão ter percorrido uma menor distância da placa de gel ainda, depois de 1 hora, né? Então eles estão pertinho do começo, os pedaços grandes. Os pedaços menores estão já no final da placa. Quando eu desligo a máquina, para tudo. Aí eles ficam congelados, né? Paralisados onde eles estavam e pronto. Entendeu? Então, quando eu desligo a máquina, tenho pedaços mais longe
e pedaços mais perto do começo. E os intermediários. Então é aí que a gente obtém, ó, essa situação, né? Essa é a placa de gel que vocês estão vendo na foto do meu slide, tá bom? É a placa de gel. E esses retangulinhos são os pedaços de DNA. Por que a gente não está vendo a molécula? Porque a molécula teria que olhar com microscópio eletrônico. E isso aqui está sendo visto a olho nu. Isso aqui é assim, gente, é uma placa do tamanho assim de um iPad, sabe, mais ou menos, né? De um tablet. E essa é uma visão a olho nu. Por que os retangulinhos que têm o DNA, então, estão brilhando? Tá vendo que isso aqui, na verdade, é um brilho, né? Essa placa de gel, ela está no escuro, tá bom? Sendo observada no escuro e sendo iluminada só com uma lâmpada ultravioleta fraquinha. E aí o DNA brilha desse jeito. Por quê? Porque junto com o DNA a gente põe uma substância radioativa, tipo trítio, né? Às vezes muitas vezes é usado o trítio. Então ele brilha porque ele está emitindo radiação e é bioluminescente, né? E aí a gente consegue ver, por exemplo, ó, esse pedaço de DNA tinha 2.000 pares de bases. Está vendo escrito 2.000 PB? 2.000 pares de bases. Então ele é muito grande. Ele ficou perto, ó, da largada, né? Perto do início da corrida. Já o outro pedaço oposto, eu vou pegar esse aqui, ó, tinha 500 pares de bases, 500 PB. Então muito menor, né? 1/4 do tamanho e da densidade. Portanto, esse no mesmo período de tempo da máquina ligada, né? Ele chegou até aqui, ó. Olha um pedaço intermediário, por exemplo. Esse aqui tem 1.000 PB, ó. Então ele fica no meio do caminho. Então, apesar de no começo a gente jogar os pedacinhos de DNA, todos aqui, gente, no começo da placa, estão todos juntos no início, né? Uma maçaroca só. Quando eu deixo a máquina funcionando, os pedaços vão se soltando e aí eu começo a visualizá-los de maneira diferenciada. Um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, entendeu? Então, e aí cada pessoa vai ter um padrão desses de DNA. A gente chama de bandas, né? Então, cada pessoa, cada indivíduo vai ter um padrão de bandas, pessoal, diferente de outro ser humano. Então, isso aqui vira o quê? Vira uma identidade da pessoa, né? Não tem duas pessoas no mundo com o mesmo padrão de bandas de DNA do fingerprint. Olha que barato, gente. Exceto gêmeos monozigóticos. Sempre tem exceção, né? Então, gêmeos monozigóticos, eles têm o mesmo padrão de bandas. Mas fora esses, as outras pessoas, nenhuma tem um padrão de bandas igual à outra, tá? Então, eu vou voltar lá para o Planeta Bio. Oi, David, pode falar. Professor, peraí, não sai não, por favor. Eu ainda não Opa. entendi muito bem a imagem. Deixa eu botar, peraí. Tá aqui, ó. Esses números em cima representam o quê? Eu não entendi. Esses números são simplesmente os números dos slots. O que são os slots? São as aberturas onde a gente injeta, né, a solução com DNA e o trítio, entendeu, David? Para começar a corrida. Agora, percebam uma coisa, gente. Por exemplo, o slot 10, né? Então, nesse 10, e em todos os números, na verdade, nós escavamos um corredor, aqui, ó, um corredor, sabe, dentro do gel. Não é que o DNA vai correr pela superfície do gel, não, como se fosse um patinador no gelo. Não é isso. É que dentro da placa de gel tem um túnel, entendeu? Entre aspas, né? Tem um túnel 10, um túnel 11, ó, um túnel 12. E é dentro desse túnel que o DNA vai correr. Então, quando a placa de gel é feita, por isso que eu falei para vocês que dá trabalho. Tipo aqui ela, ó. Porque quando a gente faz essa placa de gel, gente, é tipo uma gelatina, né? Mas lógico que com substâncias sofisticadas. A gente tem que colocar dentro dela, como se fosse um molde, né? Umas barrinhas de vidro que vão servir de molde para o túnel. Quando essa gelatina seca, a gente fala que ela polimeriza, na verdade, né? A gelatina polimeriza. Agora está pronto. O que a gente tem que fazer? A gente tira essas barrinhas de vidro de dentro. Tira a barrinha de vidro, o que sobrou? Sobrou o túnel, feito na gelatina, entendeu? Então, dessa maneira, né, por exemplo, nessa placa, ó, foram feitos 25 túneis desses, né? Aliás, tem o M ainda, ó, que é como se fosse o controle, né? O M é o controle, é o que a gente quer comparar com ele e tal. Então, você tem aqui 26 túneis desses, feitos com barrinhas de vidro, né?
Você não faz ideia. Isso aqui é um trabalho, gente, de paciência. Porque você erra um pouquinho, putz, rasguei a placa de gel. Tem que fazer outra. Foi tirar o tubinho de vidro, quebra a barrinha de vidro. Ferrou tudo. Faz tudo de novo, né? É um trabalho de paciência isso. E professor, esse E aí? PB é o quê? A intensidade de alguma coisa ou o que? Eu não entendi também. PB? Esse eixo aí, quer dizer o quê? Você fala aqui assim, horizontal, né? 1000 PB, por exemplo. Isso. Isso aqui é muito simples, David. O PB são as lineais de pares de bases. Só isso, pares de bases. Então, 1000 PB quer dizer que esse fragmento aqui, ó, tá? Esse fragmentinho de DNA, ele tem 1000 pares de bases. 1000 mesmo. Então, A, C, G, né? T, 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 C, C, C. 1000 na sequência, imagina. Então, é um pedaço grande de DNA, né? Pensa nisso, ó. Esse de cima já é um pedaço de DNA que tem 2000 pares de bases. Entendeu? 2000 bases na sequência e nas duas fitas, né? Então, 2000 pares de bases. Esse de baixo, ó, já tem 500 PB. Portanto, 500 pares de base. A verdade é que quanto menor o tamanho do DNAzinho, né, mais leve ele é, menos denso. Portanto, mais longe ele vai na placa. E quanto maior, menor a distância que ele percorre, entendeu? É isso. Vê se esclareceu, David. Esclareceu sim, valeu, professor. Legal? Uhum. Agora, gente, sabe uma coisa interessante? A Larissa também perguntou alguma coisa, né? Pode falar, Larissa. Não, professor, é isso mesmo que você acabou de explicar. Eu ia perguntar o o que que determina ele ir mais para baixo, mais para cima, o que que era, mas aí você acabou de explicar que é a densidade, né, que faz ele É a descer ou subir. densidade. Exato. Entendi. E é legal, né? Porque isso separa os fragmentos de base da pessoa, né? Dos trechos de DNA, e aí cria o padrão dela. Cria o padrão, que é só daquela pessoa, entendeu? Então, por exemplo, vocês já perceberam como é que a gente usa isso em criminalística, né? Como é que, por exemplo, os cientistas forenses conseguem identificar um criminoso. Porque, olha, encontraram uma gota de sangue que sabe-se, a polícia sabe, né, pela investigação dela, que essa gota é do criminoso. Porque ele lutou com a vítima e deixou uma gota de sangue no local do crime. Então, o cientista forense, ele pode ser um biomédico, um biólogo, um médico, né? Ele pega essa gota de sangue, gente, tira o DNA dela, passa pelo PCR e faz o fingerprint do criminoso. Pronto, agora eu tenho o padrão de bases do criminoso, entendeu? Beleza, mas cadê o criminoso? Ninguém sabe quem é, né? Só que aí encontram um suspeito. Fala, por quê? Porque esse cara tinha motivos para ter feito o crime, ele estava no local lá na hora, ele é o suspeito número 1. O que vão fazer com esse indivíduo? Vão tirar uma gota de sangue dele, né? Ou colher uma célula da bochecha, sei lá. E vão tirar o DNA, uma amostra do cara. Passam no PCR e fazem a mesma coisa em outra placa de gel, né? Fazem outro exame de fingerprint e comparam as duas placas. Se for a mesma pessoa, essas placas, né? Esse padrão de bandas, ele vai ser igual. Vai ser idêntico. Falar, então, ó, o padrão de bandas do suspeito é igual ao padrão de bandas do sangue encontrado no local do crime. Pronto, o cara é o culpado, tá? E isso é usado em julgamentos, isso é usado, né, vamos dizer assim, como provas para condenar a pessoa e etc, etc. Tá bom? Agora, já pensaram numa situação? Aí, tipo aqueles casos de CSI, né? Tipo algum caso assim de seriado americano. Que, de repente, quando vão descobrir, o cara tinha um irmão gêmeo, né? E o irmão gêmeo tinha o mesmo padrão de bandas. Fala, e agora? Quem foi que cometeu? Será que foi ele ou foi o irmão gêmeo? Aí pronto. Ferrou, né? Mas se não tiver irmão gêmeo, e tem que ser gêmeo idêntico, pronto. Só ele que tem aquele padrão de bandas mesmo, tá? Beleza. Então, sendo assim, gente, ó, voltando para o site. Olha que legal. Ele conta aqui um pouco essa história, né? As amostras contendo os fragmentos de DNA são adicionadas em fendas. Olha as fendas aqui, ó. Presentes na placa de gel, uma gelatina especial. Dispositivo parecido com uma bandeja ligada numa bateria. Vocês viram lá a foto da minha, né? As fendas com as amostras de DNA estão na extremidade da placa ligada ao polo negativo da bateria. Aqui, ó. Quando a bateria é ligada, gerando uma DDP, uma diferença de potencial, os fragmentos de DNA que são naturalmente negativos, graças ao grupo fosfato dos nucleotídeos, se deslocam para a extremidade da placa que está ligada ao polo positivo, aqui embaixo, ó, né? Tá?
Gente, eu acho que eu falei ao contrário para vocês. Eu falei que era negativo embaixo, porque quando a gente põe proteínas para correr, você também pode fazer eletroforese de proteína, sabe? Mas aí não é para exame de criminalística nem nada, né? As proteínas, elas vão em direção ao polo negativo. Acho que eu troquei os polos aqui, né? Então, no DNA, o DNA já tem a carga negativa, então ele é atraído pela carga positiva, tá bom? Beleza, mas isso é só um detalhe. E aí, os fragmentos menores, menos densos, se deslocam mais rapidamente e vão em direção lá, chegam mais longe, né? Enquanto os fragmentos maiores, mais densos, ficam para trás. Quando a bateria é desligada, cada fragmento de DNA, VNTR, ocupa uma posição na gelatina. Posteriormente, os pedaços são corados com substâncias fluorescentes e fotografados, que é aquela foto que eu te mostrei, né? Para serem analisadas, porque aí emana o brilho, né? E a gente consegue observar, tirar foto e tal, gente. Agora, olha que legal. O site ele tem uma animação disso. Eu vou ligar a bateria para a gente ver o DNA correr na placa. Quer ver, ó? Vamos ver, liguei, ó. Ou não? Espera aí. Liguei, agora foi, ó. Né? O DNA sai do slot lá inicial e começa a percorrer a placa de gel. Olha que bonitinho. Certo? Então você vê pedaços maiores de DNA aqui para cima, pedaços menores de DNA aqui para baixo. Certo, gente? Que barato, né? Então, aí estabilizou, parou. Como é que a gente vai usar isso, por exemplo? Então, em identificação criminal. Olha isso. Considera a seguinte situação. Temos uma vítima de crime violento, né? Um assassinato praticado numa determinada cidade. Na roupa da vítima foram encontradas algumas gotas de DNA do criminoso. O DNA da vítima, assim como o DNA do sangue, contido em sua roupa, e também de 3 suspeitos foram analisados por meio de fingerprint DNA. Tá aí, ó. Então você vê a vítima, a roupa dela, que tem o sangue, né? Então tem o sangue da vítima também foi analisado, certo? O DNA, né? O DNA do sangue da roupa, o DNA do suspeito 1, S1, do suspeito 2, S2, do suspeito 3, S3. Analisando-se o padrão eletroforético ao lado, que é da eletroforese, né? Qual dos suspeitos tem o mesmo DNA encontrado na roupa da vítima e, portanto, vai ser o condenado, né? Esse aí está perdido? Como é que a gente vai encontrar, pessoal? Então, a gente vai fazer assim, ó. Esse V, tá? É da vítima. Esse é o padrão de DNA dela. Esse R é o sangue da roupa dela. Olha isso, ó. É igual? Não, né? Percebe como as bandas estão diferentes, do V e do R? Então, a gente já comprova que o sangue na roupa dela não é dela. O sangue na roupa dela é do criminoso. Aí eu vou comparar os padrões de DNA do S1, S2, S3, os suspeitos, né? Qual deles tem o DNA igual ao R, ou seja, ao sangue que estava na roupa dela? Quem tiver o DNA igualzinho, gente, ao R, vai ser o criminoso, vai ser o condenado, entendeu? Antes de eu pôr a resposta aqui, que tem, né? Qual que você diria, hein? E aí? Será que é o S1, será que é o S2 ou o S3? Agora, eu te falo uma coisa logo de cara. O S1 já está fora, né? Esse suspeito 1 aqui, ele já está liberado, ó. Porque você está vendo esse primeiro padrão de banda? Já é diferente do sangue da roupa, né, gente? Pronto, ó. E ainda no S1, você vê essa outra banda aqui, ó. Também não tem no sangue da roupa. Então, o S1 está liberado, né? Beleza. Entre o S2 e o S3, qual que vocês acham que é? Deixa eu ver. A Letícia falou que é o suspeito 2. Hein? Foi um crime passional, Bia? Não sei, pode ser. Deixa eu ver o S2 aqui. Vamos conferir? S2, ó, essa banda é igual, a segunda banda é igual da roupa, a terceira banda é igual, a quarta é igual, a quinta é igual, a sexta é igual, sétima é igual, oitava é igual, nona é igual, né? A 10ª é igual e a 11ª é igual. Realmente não tem mais dúvidas. O S2 é o criminoso. Olha a resposta aqui, ó. Então, R e S2 têm as mesmas bandas, têm os mesmos VNTRs, né? Pronto. É assim que é feito o exame de criminalística. Simples, né? Tá bom? Deixa eu ver quem mais tinha colocado aqui. Vocês também acharam? Depende, viu, Renata? Depende de quantos pares, né? Como assim quantos pares você fala? Para essa diferenciação. Quantas bandas, né? Você tá Porque assim, cada
fileirinha é de um sangue diferente. Ah, sim, é. Isso. E aí, do lado, tem um gráfico de 1 até 21. Mas pode ser que tipo, o começo fique igual e num certo ponto diferencie. Entendi. Aí já era, Aí não é a mesma pessoa. Se for no exame de criminalística, tem que ser todas iguais, as bandas. Tá? Engraçado, né? E você vê que tem coincidências entre as pessoas, né, gente? Por exemplo, ó, a própria vítima com o suspeito S1, a primeira banda, na verdade é a 21, né? É que eu tô vendo de cima primeiro. A banda de cima, ó, ela é igual da vítima e do S1. Curioso, né? É que as pessoas têm essas coincidências, mas não em todas as bandas, né? Só em uma ou outra. Por exemplo, essa banda 17 aqui, ó. Tanto a vítima como os suspeitos 1, 2 e 3 e o sangue, eles têm a mesma banda 17. Por quê? Porque é um tipo de banda, né, de tamanho de DNA comum entre as pessoas. Não quer dizer nada. Então, para ser o suspeito mesmo, tem que ser todas as bandas iguais. Tá bom? Tá aqui, ó. Então, todas. Quem tinha levantado a mão, pessoal? Fui eu, só que era a mesma dúvida da Renata. Beleza, Valeu. então, né? Tranquilo. Tá legal. Agora, a gente quer ver? E o exame de paternidade, né? Então, muita calma nessa hora. Eu vou voltar para o meu slide. E aí eu aproveito o meu slide para te mostrar uma coisa interessante. Olha o teste de paternidade aqui. Assim como estava aqui na animação do site, né? O que é, gente? Uma coisa é a foto do gel. Você percebe que o fundo é preto e as bandas são brilhantes e brancas, né? Outra coisa é quando a gente usa mesmo o exame, sabe? Num julgamento, num tribunal e tal. Você percebe que o fundo é branco e a banda é preta? Castilho, qual a diferença? É muito simples, gente. É que esse gel original, né? Ele não pode ser levado para lá e para cá, que ele vai se desmanchar. É uma gelatina. Como se não bastasse, ele tem ainda substâncias radioativas. O trítio é radioativo. Então, o cientista que está lidando com essa placa original, ele está com uma roupa de proteção, ele está com luvas, ele está com máscara, né? Senão ele pega câncer a primeira semana de pesquisa científica, né? Ele está mexendo com uma substância radioativa. Então, inclusive, esse gel depois ele vai ser descartado, gente, como lixo radioativo. Olha isso. Fala, caramba, e agora? Como faz para levar no tribunal, por exemplo? Então, essa placa de material radioativa, né? Material radioativo, ela é colocada próxima de uma chapa de acetato, entendeu? Como se fosse uma chapa de radiografia, sabe? Ela é colocada próxima, gente. E aí, é feito negativo desse exame. Então, quando a gente vê assim, ó, e é como aparece nos exercícios, é como aparece, né, até no site lá que a gente está vendo, fundo branco e banda preta é porque já é o negativo do original, entendeu? Então, olha que legal, ó. Essa placa foi, né, essa chapa de acetato foi queimada, entre aspas, pela radiação. E agora a gente está vendo o negativo disso. Então, essa chapa agora, como se fosse uma chapa de radiografia, ela pode ser levada para o tribunal, ela pode ser guardada junto com as provas, né? Ela pode ser mostrada para o juiz, mostrada para os jurados e assim por diante. Que não tem mais perigo, não tem mais nenhuma radiação aí, entendeu? Por isso que fica banda preta em fundo branco, tá? Agora, gente, o teste de paternidade, ele tem uma particularidade. Sabe qual? É assim, ó. Por exemplo, você tem aqui, né? Um suposto pai, né? E a mãe, e depois tem o filho 1, o filho 2, o filho 3, o filho 4. Olha esse outro teste, por exemplo. Ó. Tem a mãe, tem o filho e tem o suposto pai, né? Então acontece uma coisa muito interessante. Em relação a pais e filhos, o filho, gente, ou a filha, tanto faz, né? A criança sempre herda metade das bandas dela do pai e metade das bandas da mãe. Por que isso? Porque metade dos cromossomos dela são paternos, né? Que vieram do pai, pelo espermatozoide. A outra metade dos cromossomos são os maternos, que vieram da mãe no óvulo. E depois juntam os pares de, o quê? Homólogos, né? Então, isso significa que metade das bandas de DNA que ela apresenta vieram do pai dela. A outra metade, 50% das bandas dela, vieram da mãe. Certo? Meio a meio. É assim que a gente identifica uma criança e os seus pais. Então, por exemplo, nesse caso, vamos pegar esse primeiro, né? O cara é suposto pai de 4 filhos. Não sei como que, imagina, né? Suposto pai de uma coisa, mas de 4? Bom, mas beleza.
E aí tá ele aqui. Sabe como é que a gente faz para determinar? A gente olha primeiro as bandas da criança, as bandas do filho, criança, pode ser adulto já também, né? Então, tipo, ó, bandas do filho 1. Esse filho 1, gente, ele tem essa banda aqui, ó, a primeira aqui em cima, né? Cadê meu apontador, ó? Tá aqui, ó, a primeira banda. Ele ganhou de quem? Será que ele ganhou da mãe ou do pai? Tá vendo como a mãe dele tem uma banda do mesmo, com a mesma densidade, mesma altura, ó? Né? Então ele ganhou essa banda da mãe. Já está explicada essa do filho. Beleza. E esse filho 1 tem essa outra banda aqui embaixo, gente, ó. Foi da mãe dele que veio? Não. Tá vendo, ó? Então só pode ter vindo do pai, né? Porque se o cara tem uma banda de DNA X lá, tamanho X, e ele não ganhou essa banda da mãe, de onde ele veio? De onde veio essa banda? Do pai. Então vamos reparar agora, ó, no padrão de bandas do suposto pai. Ele tem uma banda igual a essa do filho? Tem. Pronto, ó, então o filho 1 ganhou essa banda do pai, do suposto pai, né? E portanto é pai dele, certo? Simples assim. Agora, olha o filho 2. Será que é também? O filho 2 tem essa banda, ó. Ganhou da mãe? Não, porque a mãe não tem. Então só pode ter vindo do pai, né? Vamos ver o suposto pai, ó. Olha a banda igual. Pronto. O filho 2 também é filho do suposto pai, né? Beleza, gente. Agora olha a banda do filho 3. Essa banda aqui, ó. Ele ganhou de quem? A mãe tem, ó. Então ele ganhou da mãe. Certo? Beleza. Mas aí tem outra banda para a gente comparar, né? Para a gente pesquisar. Então o filho 3 também tem essa banda de baixo. O pai tem uma igual? Tem, ó. Aliás, é a mesma que o irmão também tem, né? Então o filho 3 ganhou essa banda do pai. O suposto pai também é pai do filho 3. Olha isso. E depois o filho 4. O filho 4 tem essa banda, ó. A mãe tem? Não, a mãe não tem. Na mesma densidade, né? Mas o suposto pai tem. Então o filho 4 também é filho do suposto pai. Gente, esse cara aqui, ele era pai dos 4 filhos. Entendeu como é que é feito o exame de paternidade? Então a gente sempre parte das bandas do filho, primeiro do filho, e vê se ele ganhou essa banda da mãe ou do pai, né? Sabe o que não dá para fazer, gente? Que aí você se perde. É olhar, por exemplo, as bandas do suposto pai e ver se o filho tem também ou não. Se você fizer isso, você se engana, porque você pode olhar a banda do suposto pai e aí você fala, putz, o filho não tem, ó. Ah, então não é filho dele. Sim, mas o que acontece? Ele pode ter uma banda, outra, né, diferente, ó, essa aqui de baixo, que o pai tem. Então a gente olha a partir do filho para os pais, e não o contrário. Essa é a única regra nesse exame de paternidade para você não se perder. Quer ver esse outro, ó? Antes que o David pergunte, ó, David, um mais simplesinho. Mãe, filho, suposto pai. O filho tem essa banda aqui, ó. Veio da mãe? Não. Então só pode ter vindo do pai, vocês concordam? Mas esse cara que está sendo suspeito de ser o pai, tem essa banda? Não tem. Ou seja, ele não é o pai. Esse suspeito aqui, né, esse suposto pai, não é o pai. Qualquer outro homem, menos esse. Entendeu ou não? E, ó, também a segunda banda aqui do filho, ele tem essa banda. A mãe tem. Então, pelo menos a mãe a gente sabe que é a mãe. E o pai não e tal, né? Mas só por isso aqui, ó, já determinou que esse homem não é o pai desse filho aqui, né? Tá certo? Deixa eu ver, David, fala aí. O que você ia perguntar? Professor, volta um slide, por favor, no outro gráfico de paternidade. Isso. Através disso, é possível dar certeza que o suposto pai é pai de todos os filhos? Ou, tipo... É porque, por exemplo, se, tipo, outro homem tiver uma configuração semelhante, por exemplo, na banda inferior, igual, mas, tipo, na superior diferente, como que eu posso É que sabe o que afirmar acontece, isso? David? Quer ver? Eu vou te mostrar isso assim, ó. Dá uma olhada aqui. Você está vendo que, na verdade, quando a gente faz eletroforese, né, do DNA, a gente consegue um monte de bandas, né? Tem várias. E tem algumas bandas que a gente já, sabidamente, a gente identifica como sendo comuns na humanidade. Então, várias pessoas vão ter aquela banda do mesmo tipo, tal, né? Tipo aquela que a gente viu lá do exame de criminalidade, de criminalística, com a banda 17, que tanto a vítima quanto os suspeitos tinham a mesma, lembra? Então, essas bandas são descartadas. Então, aqui, na verdade, esse padrão de bandas, ele está editado. Como assim? A gente pega só aquelas bandas que a gente sabe que são as mais raras e realmente são as bandas que você encontra só numa pessoa ou só em outra pessoa, entendeu? Então, se esse filho tem essa banda aqui, ó, né?
a gente não encontra em outros seres humanos, a não ser nos pais dele. E aí eu sei que ou ele ganhou da mãe ou ele ganhou do pai. Mas se eu olhasse outra banda aqui, ia ser uma bagunça, porque a mãe ia ter, o pai ia ter, o vizinho ia ter também, entendeu? Então essas bandas que são mais padrões humanas, a gente descarta. E pega só aquelas bandas específicas de cada um. Entendeu, David? Por isso que tem tão pouca banda aqui, né? Por isso que você vê só 2 bandas em cada pessoa. Você fala, meu, cadê as outras? Elas foram apagadas na foto, né? Então a gente não fez elas impregnarem a placa de acetato. Por isso. Boa pergunta. Então é possível ter certeza, então, nesse tipo de É gráfico. possível. Ah, tá, beleza. É possível. Aqui, assim, a certeza, né? É por volta de 99,99%, tá? Beleza? Quem mais Beleza, quer valeu, perguntar? professor. Imagina. Tinha mais alguém com a mão levantada, gente, ou não? Ou era só o David mesmo? Foi, né? Só o David? Tem a Larissa, o professor. Ah, oi, Larissa. Você ia perguntar Não, também? professor, você acabou respondendo. Era só essa questão mesmo, de se a gente só consegue identificar por 2 ou tem exames que aparecem mais bandas. Entendi. Não, é assim mesmo, é que a gente pega as mais relevantes, né? As bandas mais importantes, tá bom, Larissa? Agora a gente quer ver? Então vamos fazer o exame de paternidade aqui no site também, né? Considere a seguinte situação: o bebê recém-nascido foi separado de seus pais reais, né, devido aos transtornos decorrentes de um terremoto no Chile. Olha a cena, hein? O bebê foi salvo por bombeiros e levado a um hospital. 2 casais disputam a paternidade do bebê e as autoridades judiciais solicitaram um teste de DNA em todos os envolvidos para se determinar os pais biológicos do bebê, tá? Então, você vê o bebê aqui, o casal 1 é Mercedes e Paulo, MP. O casal 2 é Carolina e João, C e J. Analisando-se o padrão de eletroforético ao lado, o bebê possivelmente é filho biológico de qual casal? O casal 1 ou o casal 2? Fala, Castilho, agora como a gente faz? Muita calma nessa hora, gente. A gente faz assim, ó. Lembra que você tem que partir das bandas do bebê, do filho, para os pais, e não o contrário, né? Então a gente compara assim, ó. O bebê tem essa banda 20 aqui. Eu vou de cima para baixo, tá? Será que ele ganhou da mãe? Ó, no casal MP, o casal 1, né? Essa banda veio da mãe. Então você já explicou essa banda do bebê. Beleza. O casal 1, por enquanto, né? Tá certo. Banda 2 do bebê, na verdade a banda 19 dele, né? A segunda aqui, ó. Veio de quem? Tanto da mãe quanto do pai do casal 1. Mas pode ser tanto da mãe quanto do pai? Pode, se for uma banda dessas que a gente encontra em várias pessoas, né? Uma banda padrão. Vocês reparam que o outro casal, ó, Carolina e João, também tem essa banda 19, gente? Não quer dizer nada. Tudo bem, mas o importante é que eu também estou explicando a banda 19 pelo casal Mercedes e Paulo, casal 1, né? Depois a banda 18, a terceira aqui da ordem. Veio da mãe, gente, que era a Mercedes? Não. Mas veio do Paulo. Veio do pai do casal 1. Explicou também. Então aí vamos na sequência. Ó. A 4ª banda do filho veio do pai, do casal 1. A 5ª banda do filho veio da mãe, do casal 1. A próxima banda, a 6ª, veio da mãe. A 7ª veio da mãe. A 8ª veio da mãe. Né? A 9ª banda do filho veio do pai. A 10ª veio do pai e da mãe. Tudo bem. A 11ª veio do pai. A 12ª veio da mãe. A 13ª veio do pai. Né? Ou seja, eu expliquei todas as bandas do bebê pelo casal 1. E o casal 2, né, que é da Carolina e do João, tem várias bandas que eles apresentam que o bebê não. E o que é pior, na verdade, né, o que é mais determinante, tem bandas que o bebê tem, gente, que nem o pai nem a mãe do casal 2 apresentam. A primeira logo de cara, né? Ó, a banda 20, nem a Carolina nem o João tem, ó. Não teria como esse bebê ganhar essa banda, né? Nem da Carolina nem do João, entenderam? Então, resposta, qual é o casal? Casal 1, né? Então, os fragmentos de DNA indicados pelas setas presentes no bebê devem estar presentes tanto no pai ou na mãe, né? Ou em ambos os pais verdadeiros do bebê. Note a ausência desses fragmentos nos membros do casal 2. Então, há 99,9% dos membros do casal 1, chance, né? Chance dos membros do casal 1 serem os pais biológicos do bebê, tá bom? É assim que a gente faz. Letícia, pode falar. Letícia levantou a mão aí, né? Professor, num exercício onde pede para justificar
por que o casal é pai do bebê, pode usar o termo bandas? Tipo, as bandas correspondentes do bebê são iguais às do casal? Porque aqui ele usa fragmentos e tal, né? Pode usar, tá? Se for uma questão escrita, né? As bandas ou fragmentos, né? Os trechos de DNA também pode falar, entendeu? Os pedaços, né? Não tem um termo assim, sabe, Letícia? Fixo, né? E obrigatório. Pode falar os pedaços de DNA e assim por diante, tá bom? Bom, professor, Legal. obrigada. Imagina. Oi, David, fala aí também. Professor, eu sei que é meio absurdo pensar isso, mas já que é uma combinação da mãe com o pai, é possível, tipo, claro, é uma combinação bem difícil de alcançar, mas é possível ter a mesma combinação em duas gestações diferentes, por acaso, assim, tipo, é bem Nossa. difícil, mas... Vamos dizer que tende a zero, né, a chance. Não é impossível, sabe? Mas é improvável, né? Porque são tantas combinações, David, você já imaginou? Né, com tantos padrões de banda, são tantas combinações diferentes, que é muito improvável. Mas realmente não é impossível, tá bom? Não é. Então a gente já fala, bom, se é improvável, a gente já considera só que gêmeos monozigóticos mesmo possam apresentar, né, os mesmos padrões de banda e pronto, né? Tá bom? Beleza. Tá, joia, gente. Então, sendo assim, tem um exercício desses, eu acho que está na apostila, né? Deixa eu ver. Era essa questão da apostila aqui, ó. Né? Que fala assim, do Enem A2 do Enem, ó. 5 casais alegavam ser os pais de um bebê. 5 casais diferentes, hein? Sendo só um casal verdadeiro, né? Imagina como se fala, a angústia do casal real, né? Sabendo que é o verdadeiro e tal, e os outros também querendo. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, né, em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA, as faixas, né, uma para cada suposto pai e mãe, comparadas com a do bebê. Que casal pode ser considerado como pais biológicos do bebê? Aí você tem o exercício. Ó. Você vê que essa figura até lembra um pouco aquele espaço para colocar os gabaritos, né, gente, do vestibular e do Enem. Cuidado para não fazer confusão, né? Você, de repente, está tão transtornado no meio da prova que começa a passar o gabarito aqui, já pensou? Não é muito parecido? É que é totalmente esquemático, né? A forminha da banda naquele negativo do exame de DNA. Agora, gente, é muito simples. Você parte do bebê e vai vendo quem é que explica, que casal explica direitinho essas bandas dele, né? Por exemplo, a banda 1. Vamos ver o casal 1. Não, o pai não tem, mas a mãe tem. Então, pela banda 1, por enquanto, tudo bem, né? Banda 2. Putz, o casal 1 não tem, ó. Nem o pai nem a mãe tem esse pedaço, gente. Então, o casal 1 já está fora. Entendeu? Já eliminou. Vai para o casal 2. E aí, vamos ver, ó. Ah, Castilho, mas o pai do casal 2, ele tem essa banda aqui em cima, ó, que o bebê não tem. Não importa. Lembra que a gente não vai do pai para o filho olhando, e sim olha do filho para o pai, né? Então, tanto a mãe quanto o pai, gente, eles vão ter fragmentos de DNA que eles não vão ter mandado para o filho. Por quê? Porque no gameta, né, deles, só vai metade das bandas, não vão todas. Então, ele tem essa banda aqui, mas não importa. A primeira banda do bebê é explicada pelo pai do casal 2. Beleza. Mas a segunda banda do bebê, nem o pai nem a mãe tem, tá vendo? Ó? Então, casal 2 eliminado. E o casal 3? A primeira banda do bebê está no pai. Beleza. Segunda banda do bebê tá no pai também. Tá explicada. Terceira banda do bebê não tá no pai, mas está na mãe do casal 3, ó. Né? Quarta banda do bebê, gente. Tanto o pai quanto a mãe tem, mas não tem problema. Pode estar nos dois mesmo, lembra? Essa quinta banda do bebê aqui, ó, quinto pedacinho, tá no pai, tudo bem. Sexta banda do bebê, tá na mãe. Sétima banda, tanto no pai quanto na mãe. Tranquilo. E última banda do bebê está na mãe. Então, o casal 3, a gente consegue explicar, né, a existência de todas as bandas do bebê por meio do casal 3. Entendeu? Pronto. Resposta. Letra C, casal 3. Você entendeu, gente? Então, por exemplo, aqui na minha apresentação, né, olha só no meu slide, mostra o exercício original desse. O Enem, na verdade, copiou. O Enem mudou a questão, né? Mas ele tinha pego dessa aqui, ó. Era uma questão, se eu não me engano, da Federal do Rio Grande do Sul, certo?
que contava uma história mais elaborada, né? Só que o resultado e o padrão de bandas era o mesmo. O Enem usou o mesmo diagrama, entendeu? Mesmo padrão e tudo, né? Até a resposta era a mesma. Mas na questão da federal aqui, falava assim, ó. Teste de DNA confirma a paternidade de bebê perdido no tsunami. Um casal do Sri Lanka, que alegava ser os pais de um bebê encontrado após o tsunami que atingiu a Ásia em dezembro de 2003, né? Obteve a confirmação, de 2005, desculpa. Obteve a confirmação do fato de um exame do fato através de exame de DNA. O menino, que ficou conhecido como bebê 81, por ser o 81º sobrevivente a dar entrada no hospital de Kalmunai, né, no Sri Lanka lá, era reivindicado por 9 casais diferentes, pessoal, 9. Né? Quer dizer, os bombeiros encontraram um bebê, olha, quem são os pais? 9 casais se candidataram. Só um casal era o verdadeiro. E aí? É tipo a decisão de Salomão, só que moderna, né? E muito menos drástica, não tem nenhuma espada querendo cortar o bebê no meio, né? E aqui eles conseguiram determinar, olha só como. A questão da federal, ela lembrava para o candidato essa teoria, entendeu? Ó, algumas regiões, do DNA são sequências curtas de bases nitrogenadas que se repetem no genoma. E o número de repetições dessas regiões varia entre as pessoas. Ele está contando a história, né, de como funciona isso. Existem procedimentos que permitem visualizar essa variabilidade, revelando padrões de fragmentos de DNA que são uma impressão digital molecular, é o fingerprint. Não existem duas pessoas com o mesmo padrão de fragmentos, com exceção dos gêmeos monozigóticos. Metade dos fragmentos de DNA de uma pessoa é herdada de sua mãe e a outra metade de seu pai. Pronto, então lembrando tudo isso para o candidato, ele perguntava, com base nos padrões de fragmentos de DNA representados abaixo, qual dos casais A, B, C, D e E pode ser considerado como pais biológicos do bebê 81? No fundo era a mesma questão, concorda ou não? Então, o primeiro padrão de bandas está aqui, a gente viu, né? É explicado pelo casal C. Segundo fragmento, casal C. Terceiro, casal C. E aí pronto, você obtém o casal C como sendo a resposta correta, tá? Então é uma coisa bem mecânica, né, gente? É uma coisa bem, assim, é um trabalho de paciência você fazer esse exercício, mas se você fizer direitinho, não tem erro, tá? Eu só sugiro uma coisa importante, sabe o quê? Quando você for fazer exercício desse jeito, né, cair um desse na sua prova, no Enem, na FUVEST, sabe-se lá onde, uma coisa importante é você tomar cuidado com a linha. Você só não pode perder de vista a linha certa, né, gente? Por exemplo, você vai ver esse padrão, essa primeira banda do bebê 81 aqui, aí a pessoa fala, deixa eu conferir o casal E. Aí, como tá longe o casal E, se a pessoa olha com pressa, ela fala, tá aqui, ele tem, ó. Entendeu? Vê a banda de baixo, né? Aí ferrou. Então, a minha sugestão é você pegar na hora uma régua, entendeu? Uma página da prova que seja, alguma coisa assim, a borracha, e colocar aqui, ó, para você se guiar com a linha. Se você inclinar a linha, você vê a banda errada lá do pai e da mãe, e aí erra por besteira, já pensou? Oi, Larissa, pode falar. Deixa eu ver a da Larissa aí. Oi, professor, deixa eu te perguntar. Por exemplo, na alternativa C, que é o 3, que é a correta, o bebê não tem a penúltima linha aqui embaixo. Não tem problema, né? E os pais têm ali, mas não tem problema o bebê não ter. A gente só tem que focar onde tem os pretinhos, né? Perfeito. E você viu, Larissa, que na verdade, ó, o bebê não tem essa banda que você falou, esse fragmento, né? Isso, mas o pai dele tem. É só o pai, você viu, ó? Porque na verdade o pai e a mãe estão aqui, ó. Né? A mãe não tem também, mas o pai tem. Mas não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Porque engraçado, esse padrão de bandas é um pouco diferente, acho, da outra questão do Enem, né? Não tem problema, beleza. Mas assim, a pessoa pode ter, você vê essa daqui, ó, essa do casal C, a mãe tem essa banda aqui, ó, e o bebê não tem também, ó. Tá? Também tranquilo. É porque por causa daquilo que eu falei, né? Os pais, eles não mandam todas as bandas para o filho, porque eles mandam só metade. Né? Quando tem a meiose separa os homólogos, né? Então, os gametas da pessoa, eles vão com 23 cromossomos e não os 46, né? Então, é 23 de cada um. Então, é perfeitamente normal o pai ou a mãe terem uma banda e o filho não ter, tá bom?
Alguém mais tinha levantado a mão, pessoal? Ou só no Professor, chat? Oi, pode falar. só para mim terminar aqui. A alternativa E, alternativa não, é os pais E. Por exemplo, quando eu estava fazendo exercício, eu já tirei o D, o E e o B, porque teoricamente o bebê não tinha e os pais tinham. Só que eu, querendo ou não, estava errada, né? Porque Estava ele pode ou errada. não mandar. Mas o Exato. E, independente, ele teria que mandar, né? Porque o pai e a mãe têm, ou não, não é. Também não, viu? Também Ah, não. tá. Cuidado, porque às vezes, gente, é uma banda assim, que é comum, né? Por acaso o pai e a mãe têm. Mas por acaso o pai e a mãe não mandaram. Então, por esse motivo do E aqui, ó. Ah, o pai e a mãe têm, o bebê não tem. Não quer dizer nada. Só por esse motivo, eu não posso excluir o casal E. Agora, quer ver uma coisa mais certa? Eu vejo essas duas bandas do BB 81 aqui, gente, ó, que eu estou circundando também, ó, duas bandas. Repara lá nesses casais D e E. Nem o casal D nem o E tem essas bandas, ó. Só por esse motivo eu já excluo o D e E. Os dois estão fora. Tá vendo? Puxa, mas o casal A também não. Agora que eu vi. Ó, essas duas bandas do BB aqui, gente, ó, o casal A também não tem. Então o casal A também tá fora, né? E finalmente, por essa daqui, ó, aí o B também não. Pronto, excluiu o A, excluiu o B, excluiu o D, excluiu o E. Só o C mesmo que responde todos os fragmentos do BB, né? A Bia falou aqui agora no chat, que eu vi lá em cima, que ela já usou a régua, né, para acompanhar a linha desse tipo de questão, e alguns vestibulares depois proibiram. Caramba, né, gente? Não precisava também dificultar tanto assim, né? Proibir a régua. Mas aí sabe o que você faz? Pega o lápis, né? Faz alguma coisa assim, pega o lápis, a caneta e vai passando linha a linha, para você não se perder, tá bom? E aqui, gente, só por curiosidade, olha que barato, os valores de exames de DNA, de exame de paternidade, etc, né? Isso aqui eu tirei de um site de laboratório de fertilização in vitro e também de exame de paternidade, ó. Então, por exemplo, exame do suposto pai entre o pai e o filho, R$ 890, tá vendo? Ó. Suposto avô e avó paternos, que aí é mais difícil o exame, né? Porque está mais longe, a porcentagem de similaridade é menor e tal. R$ 1.650, ó. Suposto pai e mãe do filho. Por quê? Porque aí você quer ver o casal todo, que nem nesses exercícios. 690, tá vendo? Ó? E aí tem os opcionais. Olha que barato, achei engraçado isso, né? O resultado em 24 horas, que a pessoa quer mais pressa. R$ 800 a mais. Um filho adicional, R$ 300 a mais. É tipo um desconto, né? Que nem a pessoa vai fazer academia, leva um irmão. Ah, o irmão tem desconto. Aqui é no exame de paternidade, ó. Esse exame, desconto pro irmão, entendeu? E aí, gente, quem mais ficou com dúvida? Pode falar. Professor, você tinha mencionado também que dá para fazer o teste de maternidade. Tem alguma diferença para esse tipo de situação na análise de gráfico? Como, perdão? Como que foi mesmo, David? Lembra quando, tipo, a gente estava no Planeta Bio, aí você falou, aí você falou as aplicações, né, Uhum. Aí você tinha falado do teste de paternidade e também de maternidade. Tem alguma diferença do teste de maternidade para esse aqui? Não, é a mesma coisa, né? Porque aqui a gente também vai analisar, sabe, se a mãe tem as mesmas bandas que o bebê, tipo, se a banda do bebê veio da mãe e tal, né? É muito parecido, só que a gente tem que analisar o DNA da mãe. E às vezes ele tem que ser feito, gente, o teste de maternidade, apesar dele parecer absurdo, não é, né? Fala, pô, Caxi, mas o bebê não saiu de dentro da mãe, né? Não sabe que é ela. Mas você sabe o que acontece muito? Troca de bebês na maternidade, né? Acontece ainda, gente. No passado era mais comum, mas ainda acontece. Então trocaram, e às vezes a mãe começa a desconfiar que não é mais o filho dela, né? Porque ela viu ao nascer, ela pegou no colo e tal. E depois, quando ela sai na maternidade, ela sai carregando o outro. Porque sei lá, a enfermeira errou, né? Trocou e tal. Ela fala, poxa, mas esse bebê não está parecido com o que eu tinha amamentado primeiro. Tem alguma coisa diferente. Ela começa a ficar desconfiada. E aí é feito o teste de maternidade. E muitas vezes descobrem que erraram mesmo. Trocaram o bebê da mulher, gente. Entendeu? E aí vai lá e destroca. O problema é quando essa desconfiança e tal acontece na adolescência já, né? Entendeu? Aí a pessoa lá já com 18 anos e começam a desconfiar, sei lá, porque às vezes até por exame de sangue, né? Mas peraí, o sangue não pode ser do pai e da mãe, esse tipo de sangue está errado, como é que pode? Quando vai fazer o exame de maternidade, vê que não é a mãe, não é o pai, e aí o bebê foi trocado na maternidade. Mas agora ele já está com 18 anos, 20 anos. Bom, esses são os pais dele, né? Você concorda? São os pais de criação. O pai biológico ou a mãe biológica
são outros. Falha da maternidade. Imagina só o grau de problema, né, gente, que isso pode causar. Beleza? Beleza, então, valeu, professor. tem pessoas que descobrem nessa idade. É uma coisa inacreditável, né, gente? Mas acontece. Então, sendo assim, no site de Biotech, gente, quer ver? Na parte de biotecnologia do Planeta Bio, ó, para a gente encerrar esse assunto, né? Eu vou para a introdução da biotecnologia, só para a gente lembrar, olha que barato as demandas da biotecnologia e algumas que a gente viu, né? Tem aspectos históricos, ó, há mais de 10 mil anos o homem já domesticava animais e vegetais, né? Isso é biotecnologia, fazendo bebida fermentada, fazendo queijo, né? E assim por diante, ó, produção de alimentos, então isso vem desde a antiguidade. Agora, na medicina, células-tronco, terapia gênica, vacinas gênicas, etc. Né? Meio ambiente, cultivo de micro-organismos geneticamente modificados, os transgênicos, capazes de degradar poluentes ambientais ou combater pragas. É a chamada biorremediação. Eu crio, tipo, uma bactéria que consegue neutralizar poluentes de um rio, por exemplo. Então, estou remediando com bactérias, né? Biorremediação. Na indústria, produção de alimentos, tecidos, alimentos, etc., a partir de seres transgênicos, né? Isso envolve também a bioética, os limites e implicações éticas da manipulação da vida, como, por exemplo, aquela proibição de se clonar seres humanos, né, que eu te falei. E no setor judiciário, teste de paternidade, identificação criminal, técnicas forenses das ciências forenses, né? Então, tudo isso está interligado com a biotecnologia, tá bom? Joia. E agora eu vou sair aqui desse site, né? E vou compartilhar com vocês, pessoal, outra coisa. Quer ver? Mas é aqui mesmo ainda, né? É na tela ainda, peraí. Isso aqui, ó. Na nossa apostila, olha aqui a inauguração, então, gente, da genética, né? Os trabalhos de Mendel, certo? Então, antes de tudo, gente, olha, o Gregor Mendel, que foi o pai da genética, né? Ele viveu de 1822 a 1884, né? E aí ele começou com as primeiras explicações plausíveis e próximas da realidade para a hereditariedade, né? As explicações do princípio da hereditariedade. Então, a genética é o ramo da biologia que trata disso, né? Que trata da hereditariedade, certo? Com seus experimentos com ervilhas, em meados do século XIX, quer dizer, 1850 mais ou menos, o Mendel deduziu os princípios da hereditariedade, né? Ó, a primeira lei de Mendel pode ser enunciada assim. Bom, antes disso, um parênteses aqui, né? Eu fiz aqui, gente, uma pagininha pré-montada já, porque aí às vezes dá menos problema assim, sabe? Senão o OneNote começa a detonar a minha apresentação toda, né? Mas quando já está montado, eu percebi que ele é mais tolerante. Ó, eu vou usar essa página aqui só para fazer um rascunho. Essa é a página da biotecnologia, né? Ó, depois eu apago ela. Que é o seguinte, gente. Nessa época, no século XIX, a hereditariedade ela não conseguia ser explicada ainda, né? Pelos cientistas. Hereditariedade. Ou seja, como as características dos seres vivos são transferidas dos pais para os filhos. Tanto faz de plantas, né, de animais, etc, etc. Como é que isso passa para os descendentes, né? Então, você tem uma ideia aqui? No século XIX, peraí. Né? Século XIX. Opa, apareceu CES. Século XIX. Gente, por quê? Porque nessa época, 1850, os cientistas eles não tinham certeza de nada quanto a isso, tá? Então, por exemplo, ainda tinha alguns que tentavam explicar a hereditariedade pela teoria do homúnculo. Sabe como é que é a teoria do homúnculo? Eles achavam que no espermatozoide do homem já tinha lá dentro um novo ser vivo. Já tinha nova pessoa dentro do espermatozoide, né? Então, eles achavam que o único que contribuía com a hereditariedade era o pai. Por quê? Era a ideia machista da época, né? Eles falavam, não, a mãe ela dá o alimento, a mãe ela fornece a proteção do útero, né? Mas a hereditariedade vem do pai para o filho, a ideia. Então eles achavam, porque já tinha microscópio rudimentar na época, né? Já tinha os microscópios toscos lá. Então eles achavam assim, quer ver, ó, que olhando o espermatozoide ao microscópio,
daria para ver, gente, dentro do espermatozoide, imagina ele aqui sendo visto no microscópio, né? Daria para ver lá dentro já um homenzinho. Olha isso, a ideia de... Parece brincadeira, né? Mas não é. Tá? Então os caras juravam, falavam, olha, tá vendo lá dentro do espermatozoide? Eu tô conseguindo ver um homenzinho, ó, né? É lógico que não tem nada disso. Mas para você ver o grau de precariedade da explicação da hereditariedade na época, entendeu? Então esse daqui era o chamado homúnculo, ó. Homúnculo. Fala se não é engraçado. Então era nesse naipe aí, certo? Quando chega o Mendel e fala, meu, isso aí tá muito absurdo, para tudo, né? Para tudo aí, não tem nada a ver essa história. E aí ele vem com uma teoria muito mais plausível. O Mendel era um monge num mosteiro austríaco, né, no século XIX, então ele era um austríaco, né? E monge desse mosteiro, gente. Mas ele era matemático e naturalista, entendeu? E aí o Mendel desenvolveu, na horta do mosteiro, literalmente, porque ele era o responsável pela horta, né? Ele desenvolveu um experimento com ervilhas, tá? Cruzando ervilhas para isso. Olha aí. E o que ele foi investigando foi a cor das ervilhas, tá? Primeiro, né? Depois ele investigou também a textura das sementes, a forma das plantas, das raízes, etc. Certo? Muito bem. E ele chegou nesse postulado. A primeira lei de Mendel, que ele determina, está escrita aqui, ó. Né? Vamos ler juntos. O que o Mendel, a conclusão dele? A conclusão dele foi essa, ó. Cada caráter, ou seja, característica, é condicionado por um par de fatores que ele não sabia que eram os genes na época, porque na época a gente ninguém conhecia DNA, ninguém conhecia cromossomo, muito menos genes, né? Então ele chamou de fatores, alguma coisa dentro da célula que determinava a característica, né? Mas ele percebeu que tinha que ser um par. Isso é uma coisa interessante, ó. Tá? Um par de fatores que se separam na formação dos gametas, portanto, durante a meiose, né? Indo apenas um fator para cada gameta, com igual probabilidade. Gente, então essa primeira lei de Mendel é isso aí, pronto, só isso, né? O Mendel determinou sem saber da existência dos cromossomos, do DNA e dos genes. Agora, lembrando uma coisa aqui importante, isso que eu estou escrevendo aqui é uma revisão, tá vendo? Revisão de algo que vocês e todos nós já sabemos. Né? Lembra disso comigo. Em cada célula existe um par de cromossomos homólogos para cada tipo de cromossomo. Então, na célula humana nós temos 23 pares, né? Agora eu preciso desenhar aqui, peraí, ó, deixa eu pegar a canetinha. Cadê? Aqui, ó. Lembra que em cada cromossomo homólogo, né, gente, nós temos os genes alelos, né? É lógico que isso que a gente sabe hoje, certo? Vendo no microscópio eletrônico, né, e tal. Então, por exemplo, o gene azão, lá do cromossomo paterno, por exemplo, tem um alelo que é o gene azinho. Lembra dessa história do núcleo? Ó, então a pessoa tem o azão e tem o azinho, né? Quando a meiose separa o par de homólogos, né, gente? Quando acontece a meiose, ela sempre vai fazer isso, né? Ó, ela vai separar o par de homólogos. O que vai acontecer? Um homólogo vem para um gameta, isso depois da meiose toda, né? Estou pulando as fases todas aqui. E o outro homólogo vem para o outro gameta, né? Então, mas isso a gente sabe hoje, concorda? Então vou pôr aqui, ó, meiose. Hoje é fácil falar, né? E aí cada gameta ganha um cromossomo homólogo apenas, né, gente? Certo? Então, por exemplo, ó, esse homólogo veio aqui da esquerda, ele veio para esse gameta também que está na esquerda aí, né? Vou pegar a caneta preta de novo, ó. Ou seja, veio trazendo o gene azão. Esse gametinha, vamos supor que seja um espermatozoide, ó. Espermatozoide, ele ganhou só o azão, né? O outro gameta que foi formado na meiose, por sua vez, ganhou o gene azinho. Porque aquele homólogo veio para cá, ó. Azinho. É o outro espermatozoide, né? Ah, Caxina não tem 4? Não, tem 4, com certeza. Mas eu estou fazendo só os diferentes, né? Eu teria 2 com azão e 2 com azinho. Porque tem as cromátides irmãs, né? Aquela história toda. Mas o que importa para a genética são os diferentes. Entendeu? Então, metade dos gametas ganharam o alelo azão, o gene alelo azão, né? E a outra metade ganhou o gene alelo azinho. Pessoal, a única coisa diferente em relação ao que o Mendel descobriu na década de no século XIX
é que ele não sabia dos genes, ele não chamou de genes, né? Ele só deduziu matematicamente. Então ele chamou de fatores. Ele falou, olha, no ser original deve ter o par de fatores azão-azinho, e a meiose, né, a formação dos gametas, separou e trouxe o azão para um gameta, o azinho para outro. Aí falar, mas espera aí, o que é o azão, o que é o azinho? O Mendel, não sei, são fatores. Ele não sabia nem se eram sólidos, líquidos ou gasosos. Olha isso. Mas ele sabia que tinha que ser assim. Então, uma coisa fenomenal, né, gente? E ele chegou nesses resultados, nessa primeira lei dele aí, dessa maneira, fazendo esses cruzamentos entre ervilhas. Primeira coisa, depois eu vou fazer o cruzamento com vocês devagar, a gente vai ver até no site Planeta Bio e tal, né? Mas antes de fazer o cruzamento, eu quero fazer depois com calma. Primeiro, por que cruzamento com ervilhas? Tem um motivo, viu, gente? Ó, ervilhas. Qual a razão? Aliás, tem dois motivos. Primeiro, as ervilhas têm um ciclo de vida curto, tá? As ervilhas, elas se reproduzem rapidamente. Então, depois de fazer a fecundação entre as flores dela, né? Com grãos de pólen e tudo, em poucas semanas já tem novas sementes. Entendeu? Então, assim, é a rapidez que ajudou o Mendel. Outra coisa, imagina se ele fosse fazer com jacarandá, né? Ou com carvalho. Tem que esperar anos até ficar madura a árvore e poder gerar sementes, né? E a ervilha é rapidinha. Segundo motivo é que a ervilha faz autofecundação para se reproduzir, né? Os grãos de pólen, gente, de uma flor fecundam a mesma flor. Não é fecundação cruzada. Aquela que a abelha tem que levar o grão de pólen para outra planta, né? Para poder polinizar e fecundar. Não, ela se autofecunda. Autofecundação. Então, isso ajuda muito também o Mendel, ajudou muito o Mendel na época. Por quê? Porque as características de um pé de ervilha eram por várias gerações mantidas iguais, já que a autofecundação traz pouca o quê, gente? Variabilidade, né? Entendeu? Então, vamos supor, por 10 anos, né, por uma década, as ervilhas descendentes de um mesmo pé de ervilha eram sempre iguais. Tipo, as ervilhas de um pé de ervilha amarela, porque tem ervilha amarela, né? Vocês sabem, ervilhinha amarela, sem ser a verde, né? Um pé de ervilhas amarelas dava sempre sementes amarelas, sabe? Ano após ano, porque era autofecundação. E um pé de ervilhas verdes também dava sempre ervilha só verde, semente verde. Fala, caramba, isso é muito interessante para um cientista, né? Então a característica estava sendo passada adiante, tá? Então o fato de ter autofecundação também ajudou o Mendel a deduzir tudo isso que ele deduziu, certo, gente? Aí ele chamou esses fatores de letras mesmo. Então ele chamou o fator para amarela de azão, o fator para amarela de azinho, para verde de azinho, perdão, né? E foi estabelecendo aí os cruzamentos só na teoria, entendeu? Só no papel. E depois ele percebeu que os resultados dele, no papel, né, condiziam com a realidade, tá? Fala, caramba, tudo que eu estou deduzindo aqui e supondo no papel, eu realmente, quando faço o cruzamento na ervilha, eu vejo os mesmos resultados na prática. Aí o Mendel, então, escreveu o trabalho dele, um trabalho científico mesmo, né? Super bem elaborado. Esse trabalho ficou escondido, entre aspas, no mosteiro dele, né? Não tinha muito alcance científico no resto do mundo. E depois o Mendel acabou virando o abade do mosteiro, ele deixou a ciência de lado e acabou depois morrendo como abade. Esses resultados dele, gente, ficaram esquecidos, entre aspas, né, lá no mosteiro. E um dia, no século XX já, na verdade não, 1900, né, quase século XX, o Mendel já tinha morrido. Outros cientistas holandeses, ingleses, redescobriram esses trabalhos do Mendel, porque eles encontraram o trabalho científico dele, tá? Visitando o mosteiro, né? E a biblioteca do mosteiro, eles redescobriram esses trabalhos do Mendel. Eles foram lá, testaram de novo, fizeram os experimentos todos de novo, né, que Mendel tinha feito, e viram que ele estava certo. E aí começaram a ciência genética, entendeu? O Mendel, coitado, já tinha até morrido, mas com os trabalhos dele, os caras iniciaram essa nova ciência aí, que a gente chama de genética até hoje, né? Então ela começa mesmo no século XX, mas totalmente apoiada nos resultados que o Mendel obteve. Tá? E na minha apostila, depois eu vou fazer esse esquema com vocês. Tá? Mas na apostila, gente, da biologia mesmo, né, que vocês têm,
vocês têm também, ó, esse experimento sendo esquematizado aqui. Só que ao invés de ser com cor, amarela e verde, ele fez também com textura. Tá? Então, a semente lisa e a semente rugosa, né? E obteve os resultados, tal, que ajudaram ele a determinar a genética, etc. Tá bom? Beleza, a gente vai continuar com essa história na próxima live. E aí a gente aprofunda mais a genética e interpreta melhor os resultados da genética. Beleza, pessoal? Mas, por enquanto, né, nesse contexto histórico que eu falei para vocês, e nesse postulado da primeira lei de Mendel, vê se alguém ficou com dúvida. Tranquilo? Professor, não é dúvida, mas, tipo, como que você conseguiu, eu não sei se é só eu, mas eu não consegui acessar, tipo, no Planeta Bio a parte de biotecnologia. Eu tinha entrado lá e estava indisponível para mim, só essa parte. Cara, eu vou te falar uma coisa, David, quer ver? Eu vou te mostrar um negócio aqui, ó. Esse Planeta Bio, eu não sei, tá dando algum problema, porque assim, a biotecnologia, antes eu acessava tudo, eu acessava toda a lousa deles, né? Entendeu? Deixa eu te mostrar. Eu acessava qualquer assunto. A biotecnologia eu estou acessando ainda. Agora, não sei por que de uma hora para outra, quando eu tento acessar, por exemplo, a genética, ó, vou tentar abrir a genética para vocês verem, né? A genética está aqui. Espera aí. Caramba, agora não está abrindo aqui, não sei por quê. Ah, não, espera aí, tá, a genética está aqui. Aí eu tento acessar os conceitos, né, para mostrar para vocês, ó. Também, ele fala que está bloqueado, né? Aí eu tento acessar também ecologia. A ecologia eu tenho que usar numa escola que eu dou aula. E tem várias coisas legais da ecologia, né? Por exemplo, biomas. Quer ver? Também bloqueado. Eu não sei o que está acontecendo. Aí eu tentei mexer aqui no Adobe Flash Player, mas não dá. Né? Não dá? O meu tipo, sabe onde você clica ali, conceitos e tal? Tipo, tem biotecnologia, só que fala que tá indisponível, sabe? Pelo menos da última vez que eu vi. Eu não consegui acessar. Eu não sei, bem tá dando algum diferente. pau no site. Eu já tentei mexer no meu Adobe Flash Player, né, para ver se ele permite que eu abra essas coisas, mas ele não tá deixando, não tem jeito. Não sei o que está acontecendo, que pena. Tomara que eles arrumem isso, porque esse site é muito legal, é muito completo, né? Entendeu? Não sei o que está acontecendo, não. Bom, beleza, gente. Perguntaram aqui se eu já fiz algum trabalho forense. Não, trabalho forense não. Eu já fiz trabalho só de biotecnologia em laboratório, né? Mas não com essa finalidade. Já preparei essa placa de gel de agarose, chama gel de agarose, aliás, tá? Já fiz também eletroforese de proteínas para tentar estabelecer anticorpos contra a doença de Chagas e leishmaniose, né? Então, já fiz eletroforese de proteínas mais do que de DNA. Mas tudo só para pesquisa básica, né? Sem aplicação prática, tipo em criminalística, nada disso, tá? Beleza? O que foi que perguntaram aqui também? Para explicar o teste de Covid do PCR. Então, é a mesma coisa, né? A gente faz o PCR, só que do RNA mensageiro do vírus. Olha isso. Tá, Ana? Ana que perguntou, né? Passa na placa de gel também e estabelece o padrão de bandas do RNA, que também é possível, do vírus SARS-CoV-2. Entendeu? Então, se você encontrar esse RNA mensageiro no sangue da pessoa, porque você faz o padrão de bases, você encontra, né? Não tem dúvida. Fala, essa pessoa está com vírus dentro dela. Encontramos o RNA mensageiro do vírus nela, tá? Por isso que ele é mais eficiente, né, esse teste de PCR do vírus, do que o teste sorológico. Porque o teste sorológico, ele pode dar falso positivo. Tipo, a pessoa tem um anticorpo, mas não é que ela fez contra o Covid, ela fez contra outro vírus. Pode dar. Então, aí tem que fazer a confirmação pelo PCR, sabe? Ele é mais garantido mesmo. Tá bom, gente? Legal, boa pergunta, viu, Ana? Bem legal. Certo, gente, muito bem. É isso, então, por enquanto, por hoje. Bom fim de semana para vocês. Valeu. Um abraço a todos. Se cuidem aí, tá bom? Beleza, tchau, professor. Obrigadão e bom final de semana. Tchau, gente. Grande abraço. Tchau, professor. Até semana que vem. Falou. Para vocês também, tá? Abração aí para todo mundo. A Ana perguntou se é o mesmo do cotonete. Porque eles colocam cotonete, Ana, na faringe da pessoa, né? E aí, se tem vírus, vai ter RNA do vírus lá também, viu? Vai ter RNA do vírus na faringe da pessoa aqui, né?
Aí eles fazem o PCR a partir desse material coletado, tá bom? É assim. Legal, gente. Beleza. Então, abração. Valeu, Ana. Até mais. Tchau, tchau. Aí, agora sim.